Oi, meu nome é Gustavo Cardoso e esse aqui é mais um episódio do Fundão do Vale. Eu tô aqui hoje com a Fernanda e a Letícia atrás das câmeras, recebendo alguém importante. Importante porque é a pessoa em quem muitos de vocês aí confiaram o voto. Então hoje a gente está falando aqui, vamos conversar um pouquinho com a Dani Dias. Tudo bem, Dani? Tudo bem, Gustavo. Obrigada pela oportunidade de estar aqui no Fundão do Vale. Estou adorando o trabalho de vocês. Quando eu olhei no Instagram, eu falei, meu Deus, onde é isso, né? Algum tempinho atrás, eu falei, o que é isso? E comecei, fui lá, passei a seguir e estou gostando muito. Primeiramente, queria parabenizar todos vocês, a Fernanda, a Letícia e você, pela oportunidade de eu poder estar aqui nesse projeto inovador, né? Ah, que legal. Agradeço muito a confiança de estar aqui conosco, ainda mais no nosso começo. Vai entrar aqui para a nossa história dos primeiros episódios. E eu tenho certeza que vai ser bem bacana a nossa conversa. Antes de continuar aqui com a Dani, eu quero falar um pouquinho do nosso patrocinador do episódio. Esse episódio está sendo patrocinado pela agência Ímpeto. A agência Ímpeto é a minha agência de marketing. O que nós fazemos é criar uma estratégia personalizada para a sua empresa, para ela ter uma posição de destaque na internet. A Ímpeto faz o marketing de empresas como o Curso JV, o Unicurso de São José dos Campos e aqui do projeto do Fundão do Vale. A Ímpeto é responsável pela distribuição desse conteúdo. Então, se você quer esse poder para sua empresa, você pode clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo e se candidatar para uma reunião de assessoria grátis. Então, é só seguir aqui no link, tá? Bom, Dani, eu falando um pouquinho de marketing aqui, eu acho que tem tudo a ver com comunicação, né? Sim. E você é uma pessoa que vem da comunicação. E é legal que quando você foi encarar o serviço público, né? Essa nova jornada, você trouxe muito da comunicação para o seu trabalho. Sim. E é legal, tem aquela frase pronta, né? Que não adianta fazer bem feito, tem que mostrar que faz. E eu acho que é meio segredo, né? Assim, eu já tinha, assim, para mim, quando eu entrei agora na política, eu continuei fazendo o que eu já fazia. Eu mostrava outras coisas do meu dia a dia, né? Meu trabalho de jornalista, minha profissão. Com a virada para a política, hoje eu mostro as coisas que eu faço para a cidade. Mostro muito. Mostro o tempo todo. Eu acho que é esse lado nosso, que é o seu lado também, que a gente tem de marketing, de comunicação. No meu caso, é jornalismo. Então, eu já tenho muito afinidade com isso. Eu já tenho o hábito de lidar com isso, né? Tanto que hoje eu tô lá na Câmara de Guaratinguetá, cada vereador ali tem o seu perfil, né? Tem o vereador que vem do âmbito do direito. Ele tem mais afinidade ali com as leis. Inclusive, às vezes, eu até peço ajuda, peço auxílio, e ele tem uma afinidade maior com algumas coisas, entendeu? Lá dentro, por exemplo, eu tenho uma afinidade maior com a comunicação. Então, é claro que nessa área eu acabo tendo mais facilidade que os outros colegas. Da mesma forma que o advogado vai ter, um arquiteto que está lá dentro também da Câmara vai ter. Mas isso aí faz parte. A comunicação, tudo isso que você falou, tem que mostrar. Eu já estou nessa vida pública, né? E já lido com isso, já tem mais ou menos 12, 13 anos. Então, eu tenho muita facilidade com isso. Eu gosto de fazer isso. Eu acho que hoje, com as redes sociais, a gente tem tudo na mão para poder mostrar o nosso trabalho para as pessoas. Para poder se apresentar, para poder mostrar os nossos projetos. Então, eu aproveito disso mesmo, da rede social, para eu poder colocar minhas ideias em práticas e mostrar para a população aquilo que a gente pensa. E eu admiro muito essa ferramenta e eu uso mesmo. Ah, que legal. Você trouxe a arte da comunicação para o serviço público, né? Algo que estava ali na sua identidade. E como surgiu a comunicação na sua vida? Você sempre foi essa pessoa comunicativa, de conversar? Ou você foi construindo isso? Eu fui construindo. Eu era mais introvertida, mais introspectiva quando eu era mais nova. Na minha adolescência, assim, eu era bem tímida, bem introspectiva. Você é aqui de Guará mesmo? Eu nasci em Aparecida, mas eu cresci e fui criada aqui em Guará. Eu estudo aqui em Guará desde os meus 7 anos de idade, né? Então, assim, eu fui criada, minha criação é aqui, porque minha avó tem sítio aqui também, então, muito tempo, assim, fui criada no sítio dela, né? Legal. E meu estudo, minha cultura, parte da minha família é daqui. E desde os 7 anos de idade, 8, estudei lá no Colégio Gutenberg, depois estudei no Colégio Fênix, me formei no Fênix e fui fazer faculdade para fora. Então, o que fez eu me tornar uma pessoa mais comunicativa foi o fato de morar fora, primeiramente, aos 17, 18 anos,
Depois que eu saí do Colégio Fênix, me formei, eu já fiz faculdade na PUC, fui morar em Minas. Então, para mim, foi muito difícil, porque eu com 17 anos de idade, 18, fui morar numa cidade que fica a 8 horas de distância daqui, 700 quilômetros em Minas Gerais. Então, foi um aprendizado. Foi aí que eu acho que eu aprendi a também tirar esse lado meu mais tímido e passar a conversar mais com as pessoas, até por instinto de sobrevivência, né? Porque quando eu me mudei para a cidade, eu não conhecia ninguém. Ninguém na faculdade, morava numa casa sozinha. Meu pai alugou uma casa lá para mim, deu a chave na minha mão e tchau. E voltou para cá. De repente, eu me vi numa cidade com 17, 18 anos, a 8 horas de casa, sem poder ver minha família nos finais de semana. Eu falei, ó, ou eu converso com o pessoal dessa cidade, com todo mundo da minha sala, ou eu, né, você acaba ficando sozinho. E foi aí que eu comecei a ser mais comunicativa. E a própria profissão também, jornalismo ajudou. E depois o rádio, né? Eu tenho um programa que são 2 horas falando sem parar. Então, tem assim, muito treino aí de comunicação, né? Olha, que legal. Pra gente aqui, a gente é da educação, né? Nós crescemos aqui no curso JV, né? Eu fui aprendendo a me comunicar, fui professor, agora eu tenho trabalhado mais com marketing, né? Que mudou muita coisa depois da pandemia, né? E eu até enxergo que ainda, eu falo, eu não deixei a educação de certo modo. Trabalhando com marketing e comunicação, eu consegui enxergar que o conteúdo, ele tá muito mais acessível, né? Nós podemos estudar temas específicos agora com cursos na internet, e eu achei isso tudo muito, muito legal. E aí que eu pensei, poxa, eu tenho que desenvolver também a comunicação para ir aprendendo, entrando nesse meio, né? E a gente sabe quanto faz diferença saber se comunicar, né? Mostrar o que a gente tem para mostrar, né? E essa aí foi a comunicação. E a política, como foi entrando na sua vida? Foi uma coisa natural? Explica pra gente. A política foi natural, mas foi do nada. Foi do nada. Não foi, nunca planejei. Muito pelo contrário. Se alguém me perguntasse anos atrás, eu falava, não, nunca. Nada a ver, imagina. Jamais. Então foi algo assim, foi muito repentino na minha vida. E foi natural. Mas, ao mesmo tempo, foi algo muito repentino que eu não tinha planejado. Se me perguntassem lá atrás, eu não queria. Foi acontecendo quando eu me vi, eu estava ali, sabe? Foi bem natural, eu não planejava isso. Você falou isso lá atrás, quanto tempo atrás? 4 anos atrás. Olha só. Eu não planejava isso, não tinha esse desejo naquele período, não tinha essa vontade naquele período, não imaginava. Você é um jornalista, você está lá no seu programa de rádio todo dia, você gosta daquilo que você faz, você tem paixão naquilo que você faz. Eu não me imaginava, né? Eu não esperava isso também. Eu que tenho banda, tinha banda, hoje por causa da vida política corrida demais, eu não consigo tocar na minha banda mais, né? Mas eu tinha banda, então eu imaginava, aliás, meu sonho desde pequena era ser cantora, sabe? Era fazer parte de uma banda e cantar, ir para os palcos e tal. Mas a vida, ao longo da vida, eu fui indo para outros caminhos que eu não esperava, mas que eu tô adorando, todos eles hoje. Nunca tive problema com nenhum deles. E a política, ela caiu da minha vida do nada. Eu fui convidada para ser candidata a vereadora, o convite veio assim, começo de 2020, começaram a falar mais sobre isso comigo de uma forma mais intensa, finalzinho de 2019. Mas muito pouco, 2020 foi pegando mais força. E eu não. De repente, eu fiquei pensando, a pandemia me fez refletir, porque se eu tivesse naquela agitação do dia a dia, eu não pensaria para ficar mais introspectiva. Como a pandemia levou a gente para o isolamento, e foi na época da pandemia mesmo que começou, março, que começaram os pedidos para eu ser candidata a vereadora, março, abril, a gente estava naquele período confinado, foi a época que eu estava mais introspectiva, mais em casa, mais analisando a vida, mais, sabe, refletindo sobre as mudanças. E foi aí que eu resolvi ser candidata. Caramba, e foi uma eleição na pandemia, né? Que deve ter sido uma pandemia. Eleição totalmente atípica do que a gente está acostumado a ver, né? Atípica. Eu estava acostumada a fazer campanha eleitoral, gostava de trabalhar com campanha, porque a gente que é jornalista, a gente trabalha também, né, com comunicação de política. Eu trabalhei no meu passado com comunicação para políticos, né? Então eu gostava, é gostoso fazer campanha eleitoral, sabe? E eu não imaginava como é que seria, porque daí veio a pandemia. Eu fiquei refletindo, nossa, será que eu vou ser candidato? O que vai me levar a ser candidato? Comecei a ler, aproveitei que eu estava em casa, a gente estava isolado, né? O meu trabalho eu fazia
eu trabalhava 8, 10 horas por dia. Na época da pandemia eu trabalhava 2, fazia o programa meu de rádio e ia embora para casa, tava tudo fechado, né? Então eu ficava, eu li, eu assistia filme, eu tava indecisa. Eu comecei a ver filmes que me ajudassem a tomar decisões, de líderes que não queriam cargos de liderança, mas que de repente receberam convites e ficaram na dúvida com relação a isso. Que rumo tomar? O que eu faço? Isso não tem nada a ver comigo, eu não quero. Mas por que eu devo querer? Por que eu devo encarar esse desafio? Eu lembro que um filme que me ajudou a decidir isso, até foi um filme do Papa Francisco. Eu estava em casa, foi na época da pandemia, eu já tinha assistido o filme, mas em outro contexto. Aquele dos dois papas? É, Os Dois Papas. Ah, legal, ótimo filme. Como é o nome daquele filme? Eu me esqueci também. Aquele que tem o Papa que é o Ratzinger. Isso. Ele transferindo pro Francisco, né? Eu esqueci o nome desse filme. Eu acho que é Dois Papas, Os né? Dois Papas. Que comenta pra gente, ajuda. Foi esse filme. Sim. Eu lembro que eu já tinha assistido, mas aí como eu assisti ele na pandemia, num outro período da vida, a gente passando por aquilo, eu passando por um conflito interno. Ai, meu Deus, que decisão que eu tomo. Será? Mas, puta, política. Poxa vida, política é tudo a mesma coisa. Não queria, sabe? E aí eu falei, não vai dar certo. Não, e tal. Eu assisti esse filme numa noite. Falei, vou assistir. Faz tempo que eu não assisto. Os Dois Papas, né? Faz tempo que eu não assisto esse filme. Eu assisti. E tem uma frase lá do filme, uma hora que ele toma a decisão de ser papa e era contra a vontade dele. E ele se torna um grande papa, né? E era contra um sistema, e eu não vou me adaptar, e não vai dar certo, eu vou ter que ser daquele jeito. E ele discorda do outro papa, tal, né? O São mais antigo. Bem diferentes. Bem né? diferentes. Sim. E ele fala, e depois dá tudo certo, ele aceita. E o filme mostra essa trajetória de indecisão dele até ele assumir um papel de liderança. E esse filme fez eu mudar de opinião. Que legal. Foi esse filme. E você disse que tinha algumas questões, né? Você falou, não, talvez a política seja sempre a mesma coisa e tal. E hoje que você tá lá dentro, qual a visão que você tem? É o que você esperava? Você vê diferenças? Você consegue fazer o que você projetou fazer, o que você esperava fazer? Eu queria saber dessa visão de antes e agora, Dani, política. Olha, eu consigo ser eu. É isso que eu quero fazer. Legal. É ser eu lá dentro. Não pode... Você tem que ser firme para você não mudar. O que mais tentam fazer com você, em todos os sentidos, não estou dizendo... todos os sentidos são situações que afrontam o seu caráter, a sua personalidade, o seu estilo, as suas ideologias e convicções. Se eu consigo fazer tudo que eu quero, de jeito nenhum. Eu tenho muita ideia, muita coisa que eu queria fazer mais, muito projeto que eu queria levar mais adiante, mas não dá para fazer, porque não depende de mim, né? Depende de recurso público, depende do prefeito, que aliás é um excelente prefeito. Aliás, muitas ideias que eu levo, ele abraça essas ideias, mas impossível a gente querer executar e fazer tudo. Mas a minha luta na política é para ser eu, para manter a minha personalidade, para manter fiel nas coisas que eu acredito, em quem eu sou, e lutar contra aquilo que tenta afrontar a nossa personalidade, tentar de fazer a gente tentar de desistir de ser quem a gente é, de combater as coisas que a gente quer combater. Isso é o mais difícil, isso para mim, o que eu vou perseverar mais é nisso aí. Poder ser quem eu sou, ajudar as pessoas do jeito que eu quero ajudar, acreditar nas coisas que eu acredito e que eu quero continuar acreditando. Isso é o mais difícil, é você se manter fiel às suas convicções. Então, tem que ser alguém que tem um autoconhecimento, né? Que sabe da sua luta, do seu caráter, da sua vida, da sua história, para justamente se conhecendo, não se perder, como você está falando, né? Sim. Bem legal. Bom, a gente falando da política, me fala um pouco agora do seu trabalho. E antes, é até legal falar disso, que eu imagino que muita gente que está assistindo não é tão ligada à política, né? Eu acho que agora o país está mais politizado, nós falamos mais de política, né? Antes a gente não sabia o que era o STF ou quem estava no STF, sim, por exemplo. Sim. E eu acho que isso é bom, agora nós falamos mais disso. E para essas pessoas que talvez ainda não estão muito a par de tudo isso, como um vereador pode ajudar na sociedade? O que é o papel do vereador?
para essas pessoas entenderem melhor? Então, o papel do vereador, ele é fiscalizar o poder executivo. O poder executivo é o prefeito, né? Nós somos a Casa de Leis, o poder legislativo. Além de fiscalizar, criar leis, elaborar projetos de lei, fazer requerimentos. Vou dar um exemplo: requerimento de informação, ideias, projetos, coisa que a gente vê na rua que não está legal, que não está agradável, coisas que podem mudar no nosso município. Tudo isso nós podemos interferir nisso através da Câmara, através dos quadros burocráticos que nós temos na Câmara. Por exemplo, nós temos 2 sessões de Câmara por semana. Hoje está sendo tudo num dia por conta da pandemia. As sessões hoje acontecem às terças-feiras, são duas, uma seguida da outra, né? Então, qual que é o instrumento, a ferramenta de trabalho de um vereador, tirando a internet, que a internet é nosso marketing pessoal ali, você faz do jeito que tem vereador que usa mais, tem vereador que não usa, tem vereador que usa menos. Agora, da parte interna da Câmara, o que a gente tem para trabalhar? A fiscalização, que a gente pode exercer, né? E dentro da sessão nós temos indicações, requerimentos e projetos de lei. O que são as indicações? Olha, eu estou aqui no bairro do Pedregulho, eu vou indicar para a prefeitura fazer um corte de mato na rua tal. São as coisas do dia a dia, o cotidiano, né? Coleta do lixo, tapa-buraco. Os requerimentos são assuntos mais sérios. Por exemplo, olha, está faltando médico no pronto-socorro do Hospital Frei Galvão. Vereadora Dani Dias foi lá, viu que está faltando médico e ela entra com requerimento de informações na sessão de Câmara. É uma forma da gente fiscalizar a prefeitura e o executivo para ver se está tudo certo. Porque o requerimento, o prefeito tem a obrigação de responder. Então, vamos supor que a vereadora, eu vou lá pela internet, eu faço uma indagação, ok, faço uma indicação, ok. O requerimento são assuntos mais sérios. É uma ferramenta da gente fiscalizar o prefeito, o governo do prefeito, as secretarias do prefeito, e eles têm obrigação de 15 dias responder isso para o vereador. Ah, tá faltando médico no Frei Galvão, por quê? Por que não tem pediatra? Eu tô com esse tipo de reclamação também. Por que não tem pediatra após as 10 horas da noite? Por que as crianças de Guaratinguetá não estão conseguindo serem atendidas e estão indo para Lorena? Isso já aconteceu com alguém muito próximo de mim, que precisava de um pediatra e não tinha no horário. Essa é uma ferramenta que a gente usa para trabalhar na Câmara, que é o requerimento. É o requerimento que a gente faz esse tipo de cobrança na sessão. Cada vereador pode apresentar um requerimento por sessão e a prefeitura obrigatoriamente tem 15 dias para responder, para a gente dar essa satisfação para a sociedade dos problemas que o município tem enfrentado. Então, o papel do vereador é esse, é fiscalizar, ver o que está de errado no município, o que não está funcionando e cobrar o prefeito para que as coisas funcionem de verdade, né? E eu como vereador, eu gosto, isso já não é o papel, a atribuição do vereador, mas é o meu estilo. Eu vou nas comunidades, eu visito as pessoas, eu vou nos bairros carentes, porque é nos bairros carentes que a gente vê de perto os problemas que as pessoas estão enfrentando. Eu não espero as pessoas me chamarem. É claro que hoje em dia eu não tenho nem dado conta, vou ser bem sincera, viu, Gustavo? É muito pedido, é muito chamado. Então, assim, eu tenho uma agenda lotada, tem coisa que já está marcada para o ano que vem, para janeiro, para fevereiro, que as pessoas chamam o tempo todo. E eu tento, na medida do possível, ir. Não resolvo, muitas vezes, o problema, mas pelo menos ir até o cidadão para ver o que está de errado, para levar para a Câmara, para cobrar o prefeito, para fiscalizar e exercer essa cobrança como vereadora. Isso eu faço. Eu sou uma vereadora, meu perfil é de rua. Eu fico muito pouco na Câmara, mas meu assessor que fica na Câmara, eu não gosto muito de ficar na Câmara em ambiente mais, enfim, né, no escritório e ficar lá pegando pedido, porque eu acho que o povo não vai na Câmara, as pessoas não vão, não tem esse hábito. O munícipe, ele não vai até a Câmara, é raro ele ir, até vai, a gente recebe gente no nosso gabinete, mas não faz sentido. Eu gosto de ir até o problema, eu gosto de ir num bairro carente, eu gosto de ver como é que tá de perto. Entendeu? Eu não vou ficar lá numa sala com ar-condicionado fazendo pedido prefeito. Eu gosto de ir ver de perto os problemas. O seu trabalho é corpo a corpo para receber esse feedback da população que está ali vivendo o problema todos os dias, né? Sim. E intermediar, levar para cobrar de quem é responsável por isso. Exatamente. Entendi. Legal. E não só cobrar, porque eu vejo que o prefeito é um prefeito honesto, é um prefeito íntegro e trabalha muito e não consegue resolver muitos problemas. O vereador, existe vereadores que cobram e
tá tudo certo. Eu gosto de cobrar e ajudar a buscar a solução. Eu não fico jogando tudo para as costas do prefeito. Eu gosto de pensar ainda como é que eu posso ajudar. Tô vendo que o prefeito tá lá cheio de coisa, eu ainda consigo... Eu penso em soluções. Nossa, eu vou lá em São Paulo falar com o secretário, né? Vou lá falar com um deputado, eu vou falar com uma empresa privada, ver se a empresa pode ajudar a melhorar ali a situação daquela praça, daquele bairro. Então, assim, eu não só cobro o prefeito, mas como eu vejo a atribuição que o prefeito tem, eu tento buscar a solução para poder ajudar o prefeito também. Tem essa parte, então, de contribuir num trabalho coletivo, né? Sim. Agora, você me pergunta, isso tá na atribuição do vereador? Não tá, mas... Quer dizer que não tá, eu não posso fazer? Eu não posso ajudar? Não é papel do vereador. Mas espera aí, qual que é o papel do vereador? É fiscalizar? Tudo bem, estamos fiscalizando. Fazer requerimento? É cobrar o poder público? Sim, é criar lei? Já estamos criando, mas eu posso ir mais além? Eu posso contribuir ainda mais? Eu posso ter a minha identidade ali dentro desse contexto? Ou é só o que está ali no papel que está valendo? Isso aí vai do perfil de cada um, né? Legal. Além desse trabalho que você está comentando, você deve desenvolver projetos lá. Quais dos projetos você gostaria de falar, mostrar, aproveitar o espaço, né, para dizer o que está acontecendo agora na cidade, o que você está ajudando a fazer. Projeto de lei, leis Isso. que nós criamos esse ano. Você fala, olha, esse ano, quantas leis nós criamos? 12, né? É que é tanta coisa, 12 leis. 12 projetos de leis aprovados, eu fiz mais de 500 pedidos para a prefeitura, ofícios é tudo que a gente recebe do nosso gabinete, a gente leva para o prefeito. Mas leis criadas foram 12 leis, não sei se eu lembro todas de cabeça aqui agora, mas tem lei para melhor idade, né? Criamos o lei do selo, amigo da pessoa idosa em Guaratinguetá. As empresas que contratarem nesse período, agora em diante, após a lei ter sido criada, idosos no seu quadro de funcionários, elas recebem uma espécie de reconhecimento certificado por parte do poder público. Por que eu criei essa lei? Porque eu recebi muita queixa de pessoas que estão, não digo nem idoso, porque idoso é acima de 60, né? Pessoas que estão acima de 55 anos com muita dificuldade de arrumar emprego, chorando no meu gabinete. Hoje mesmo eu atendi um senhor saindo da rádio do meu trabalho, assim, chorando, sem saber como voltar para casa. Dani, arruma um emprego. Para as mulheres até que tá mais fácil agora arrumar emprego, mas para o homem, passou de 55 anos, por conta da pandemia, tá muito difícil. A gente fez essa lei, selo para empresa amiga da pessoa idosa, que contratar trabalhadores acima, não coloquei na lei nem idoso, trabalhadores acima de 50, 55 anos, que eu tô sentindo, que eu tô atendendo muito essa faixa etária desempregada. Essa foi uma lei que nós criamos. Nós criamos uma lei que o prefeito não sancionou, nós tentamos criar essa lei, mas está travada atualmente, que é muito interessante, vai dar certo de uma outra maneira, que é aquela lei que está sendo discutida nacionalmente de distribuição de absorventes higiênicos nas escolas municipais, né? Tem essa lei que foi um programa feminista, inclusive, das mulheres que estão ocupando cargos públicos para poder distribuir absorventes gratuitos nas escolas para as meninas em situação de vulnerabilidade. Foi um estudo feito que mostra que muitas adolescentes faltam à aula por não ter condições e dinheiro para comprar absorvente. Eu fiz essa lei, criamos essa lei, mas o prefeito não autorizou fazê-la porque iria implicar em gastos para a prefeitura. Aí a gente arrumou uma outra alternativa, vai dar certo, vai funcionar. A partir do ano que vem vamos distribuir 6 mil absorventes por ano para as alunas das escolas municipais de Guaratinguetá. Mas um assunto muito interessante, não são absorventes normais que nós estamos acostumados a ver. Existe calcinhas absorventes. E cada calcinha, ela dura até 1 ano. Se a menina souber usar, higienizar, já estamos articulando com costureiras que vão se doar e vão fabricar 4 calcinhas. Nós iremos distribuir 6 mil calcinhas ano para as alunas de Guaratinguetá. Elas não vão precisar se preocupar com absorvente o ano inteiro. Que legal. Que cada uma vai ter 4. As costureiras que serão voluntárias que irão fazer. Então, essa lei nossa não foi aprovada, mas como a gente pensou em alternativas para poder contribuir, já que impactava no orçamento da Prefeitura de Guaratinguetá. Tem outras leis, criamos uma lei agora para
para o esporte de Guaratinguetá. As empresas que ajudarem, que doarem material esportivo para as pessoas pintarem uma quadra, fazer um vestiário, arrumar o campo de futebol de um bairro, elas podem colocar a propaganda delas no campo de futebol, entendeu? É um incentivo para as empresas ajudar, é como se fosse um estádio, né? No estádio eles colocam lá a propaganda das empresas, nesse caso uma empresa de Guará, eu ajudei no campo de futebol da Nova Guará, por exemplo, assim, aí ajudou, deu material para o pessoal trabalhar, arrumar o campo, arrumar o vestiário, vai lá, vai colocar uma propaganda de determinada empresa lá naquele campo de futebol. Empresa... Como é que é o nome? É selo da empresa amiga do esporte. É um outro. Por exemplo, eu arrumei para o pessoal da Nova Guará ali tinta para eles pintarem todo o vestiário. Né? E tinta é caro, arrumamos uma quantidade grande para o pessoal lá. Tá lindo, arrumamos tinta verde e vermelha. E eles pintaram, eles mesmos, doamos material, eles fizeram. Quem doou as tintas para nós foi a Tintas e Ferragens Avenida, do Irlan, do Léo. Quero agradecê-los, inclusive. Eles que doaram a tinta. E aí, eles pintaram lá o campo da Nova Guará. Isso, dentro dessa lei, eles já podem colocar lá no vestiário, né, do campo, né, Tintas e Ferragens Avenida. É um incentivo para empresas. Eu dou o material, a minha propaganda depois ela vai na quadra, vai no ginásio. Criamos outras leis para as mulheres também, né? Daqui, você traz aqui para mim? Essa foi muito interessante. Tem outras leis aí? Tem bastante coisa. Eu não trouxe hoje aqui, que eu vim mais para... Mas, enfim, a gente tem 12 leis que nós criamos. Tem uma que foi muito bacana, o Lucas me lembrou. A Rota Cicloturística. Esse aí é uma lei muito interessante. Foi um amigo meu, Valdir, ele é ciclista de Guaratinguetá, professor, como você, professor da FEG, da Unesp, e ele realiza circuitos ciclísticos no Brasil inteiro. Ele adora, ele é um amante do pedal. E ele chegou em mim e falou assim: Dani, eu viajo tanto, aqui em Guará falta ter uma rota de ciclismo, passando pelos pontos turísticos da nossa região, não só de Guará, mas de Bananal, de Cachoeira Paulista, de Lorena, entre outras cidades da região. Vamos fazer essa lei? Aí ele foi lá, fez o percurso todo, escreveu, eu levei para a Câmara, a gente trabalhou junto, levamos na Secretaria de Turismo, o prefeito Marcos Oliva já sancionou e já virou uma rota cicloturística em Guaratinguetá. E em um momento legal, né? Porque aumentou muito o interesse pelo ciclismo. Muito. Depois agora da pandemia, né? As academias acabaram fechando e tal, e o pessoal teve que procurar outras alternativas ao ar livre, né? Uhum. Que não tem um risco tão elevado quanto o lugar fechado de academia. Uhum. Então a galera acabou descobrindo o ciclismo, né? E veio a lei, então, num momento bem oportuno. Não, e é uma lei excelente. Pra você ter uma ideia, nós criamos placas em parceria com a prefeitura, demarcando os principais... a passagem dos ciclistas, por onde eles irão, tá tudo demarcado já. O ponto de partida é a Praça da Estação. A rota foi inaugurada agora, mês passado, mês de novembro. Então, todo ano, no calendário de Guaratinguetá, eles irão fazer esse passeio. Começou agora, começou na pandemia, mas o intuito é aumentar o número de ciclistas, fazer inscrições. Então, a partir do ano que vem, eles vão trabalhar nesse projeto. A rota, ela passa por toda a nossa região, ela vai até Bananal. Então, vai movimentar bastante aqui. Eles vão sair de Guaratinguetá, ponto de partida é a Praça da Estação, passam por Cachoeira Paulista. É um circuito que passa pelos principais pontos turísticos de Guaratinguetá em diante, até Bananal, mais ou menos. Então, é muito interessante. Já está boa parte do trajeto já está sinalizada com as placas. Quer ver uma lei muito interessante? Eu me lembrei agora que bastante coisa. Nós criamos a lei Agosto Lilás. Essa eu me orgulho muito de ter. Eu vi no Instagram. De trazer para Guará, porque é um tema muito importante. A gente criou em Guaratinguetá um mês de combate à violência doméstica, de combate à violência contra a mulher. Então, todo mês de agosto vai ter no calendário do município um mês inteiro dedicado a atividades voltadas às mulheres vítimas de violência e à conscientização sobre o combate à violência contra a mulher. Lei Maria da Penha, palestra, roda de conversa, reflexões, ações, incentivo para essas mulheres. Então, é o Agosto Lilás. Nós sancionamos essa lei também, já fizemos um calendário. Primeiro ano
que nós aplicamos essa lei mesmo, de fato, aqui no município de Guaratinguetá, uma lei que eu me honrei muito de trazer para Guará, e não é só fazer a lei, a gente tem que fazer valer. Tem leis que eu fiz ainda, mas não consegui fazer valer, porque ainda não deu nem tempo de conversar com o prefeito. 2 agora foram sancionadas agora. Então, assim, tudo é uma articulação. Não adianta eu criar uma lei em agosto, ir lá e chegar no mês de agosto a cidade ficar calada. Né? É para se lembrar. A violência contra a mulher, ela tem que ser combatida todos os dias. Nós temos que sempre estar falando disso. Mas uma coisa é você pegar um mês ali e focar. Você sabe como é que funciona, né? De forma maciça mesmo, você bater naquilo o mês inteiro. É criar um calendário para desenvolver aquilo o mês inteiro. Então, é uma lei que teve um movimento muito grande na cidade no mês de agosto, e nós não queremos que ninguém se esqueça. Todo mês, todo ano, a gente quer que aumente aí os incentivos e a participação da população no mês de agosto, reforçar o combate à violência contra a mulher. Tem uma outra lei, por exemplo, é o Dia da Luta contra a Homofobia. Nós criamos 17 de maio em Guaratinguetá, todo dia 17 de maio agora, é lei de minha autoria. É o Dia Internacional da Luta contra a Homofobia, marcado no calendário. Por que 17 de maio? É o dia em que a Organização Mundial de Saúde tirou a homossexualidade do rol de doenças. Até 1990 era considerado doença, né? E aí ficou marcado esse dia 17 de maio. Uma lei nossa criada. Criamos agora também mais uma lei, finalzinho do ano, o prefeito sancionou, Estatuto da Desburocratização nas repartições públicas de Guaratinguetá. Isso é muito, muito útil. Muito também. útil. Aliás, eu tenho que conversar até com o prefeito sobre isso. A lei foi sancionada, semana que vem eu vou estar com ele. Muito útil. Foi um projeto que vereadores de São Paulo me trouxeram na Câmara. O Holiday, como é que é o nome dele? Fernando Holiday. Ele que trouxe para mim. O Vinícius Ploit, que vai ser candidato a governador do estado de São Paulo agora também, veio uma comitiva na Câmara encontrar comigo, do Partido Novo. Tem um outro moço de São José dos Campos também, vereador, esqueci o nome dele. E eles vieram na Câmara, né, me conheceram, acharam no Instagram, né, e gostaram do meu trabalho, falaram: olha, Dani, viemos aqui, escolhemos você e queremos que você entre com essa lei. Eu li a lei, foi sancionada em São Paulo pelo prefeito já de São Paulo em agosto desse ano, e já criou, Marcos Oliva sancionou em Guaratinguetá o Estatuto da Desburocratização. O que é isso? Quando a pessoa for na prefeitura, não precisa ficar exigindo um monte de coisa. Cópia autenticada, certidão de nascimento, registro não sei de que lá em cartório. É desburocratizar. Porque... Quem já passou por isso sabe o quanto isso custa dinheiro, tempo, não é mesmo? Não, tempo, passagem de ônibus. A gente viu que, assim, muitos de nós temos carro e tal, mas aquele comerciante, aquele empreendedor, aquela mulher que vai lá fazer coisas simples, às vezes aí você chega lá: olha, eu preciso de cópia autenticada disso, eu preciso daquilo, preciso da sua certidão de casamento. Aí você, peraí, às vezes para uma coisa que pode ser simplificada. E essas pessoas vão e voltam e gastam dinheiro com passagem de ônibus e perdem tempo. Então, essa lei, ela tira algumas obrigações das repartições públicas. E tem certos processos ali dentro que apenas com documento, com foto, você já pode resolver o problema. Então, tira essa obrigatoriedade de certidão de nascimento, de registro lá no cartório, de cópia autenticada, sabe? É bem para poder simplificar mesmo, para o cidadão sair dali com um problema mais fácil de ser resolvido. Tem uma outra lei, que é a lei do assédio moral no trabalho. Essa lei o prefeito sancionou agora também. Foram os alunos do Colégio Tablô que levaram para mim na Câmara, adolescentes, levaram praticamente a lei semi-pronta, e nós ajustamos na Câmara. O Soliva sancionou para criar em Guaratinguetá um mês de ações do poder público, se as empresas quiserem se engajar também contra o assédio moral no trabalho, que acontece muito, né? Não só nas repartições públicas, aquele abuso de poder, de autoridade, e entre outros tipos de assédio, né? Que nós já sabemos, e essa lei também já foi sancionada. São algumas, eu vou lembrando aqui, tem mais. Ah, que legal. É legal até perceber a sensibilidade de tudo isso, né? Na questão do ciclismo, na questão da violência contra a mulher. A gente vê uns dados aí que assustam, né? Porque durante a pandemia, o quanto isso aumentou, né? E é muito importante a gente ter ações, projetos, leis para ir contra isso e ter a sensibilidade de entender o que está acontecendo com a população aqui. E é legal ouvir isso, né, de pessoas ali, como você comentou, do Colégio Tablô, até outros vereadores de outras cidades,
contribuindo aqui para a região também, né? Exatamente. Eu tenho um relacionamento muito bom com vereadores de fora hoje. Hoje eu tenho um relacionamento com os vereadores de Potim, Aparecida, vereadores. Esse dia eu recebi uma moção também lá em Pindamonhangaba, vereadores de Lorena, o Beto Pereira, o Bruno Camargo, meus amigos de Potim, Silveiras. Amanhã eu estarei em Silveiras numa... Os vereadores fizeram um convite para mim que eles vão aprovar uma lei em benefício das mulheres lá na Câmara com relação a Maria da Penha, né, que não pode contratar mais aqueles agressores nas repartições públicas. Acho que é mais ou menos isso a lei. Eles me convidaram para falar um pouco na Câmara sobre direito das mulheres. Estarei lá em Silveiras com eles amanhã também. Eu recebo bastante convite, tenho uma amizade muito boa e a gente troca leis. Nós trocamos projetos, né? Legal. Então, o vereador do Putim entrou com um projeto. Dani, entrei com esse projeto. Eles veem algum projeto meu na mídia, eles já falam com o meu assessor. Ô, Lucas, passa esse projeto da Dani pra gente colocar aqui no Putim também, que legal. Colocar aqui em Lorena. É muito legal. Cachoeira Paulista, tem uma vereadora lá que é muito minha amiga, Adriana Vieira. A Érica de Bananal, Cunha. Tenho 2 grandes amigas vereadoras, a Gilmara da enfermagem, a Elaine Nogueira. Então, a gente faz esse fluxo aí, até porque eu sou da União de Vereadores do Estado de São Paulo. Eu fui eleita esse ano vice-presidente da nossa sub-região de Guaratinguetá. Então eu tenho que ter um relacionamento bom com os vereadores. É claro que eu não consigo conhecer todos e na Câmara falar com todos, mas todos que procuram, que conversam, a gente está sempre trocando projetos aí importantes. Legal. Bom, Dani, nós somos ainda bem jovens, né? Você tem planos para o futuro? Você pensa em continuar no serviço público? Você pensa nisso? Penso sim. Eu entrei na política, como eu falei para você, eu estava desacreditada, né? Eu falei, eu não quero fazer parte disso, acho que eu não combino com isso, não vai dar certo. E aí eu vi que é possível entrar e fazer um trabalho diferente. Não digo nem melhor, nem pior que ninguém, nem mais e nem menos, mas diferente sendo você, né? Sendo autêntico, mantendo sua identidade, mantendo suas raízes e sua origem. Às vezes, certas coisas nos afrontam, nos intimida para tentar fazer a gente desistir e, de repente, enfim. Mas a gente... eu sou perseverante, né? Então eu tenho a minha identidade, eu sei porque eu tô ali. Resiliência. Eu tenho essa resiliência minha, eu sei os meus propósitos, eu tenho as minhas convicções e eu não abro mão delas. Se for para eu abrir mão das minhas convicções, das coisas que eu acredito, eu saio da política, né? Eu saio da política, eu deixo de ser vereadora, mas eu não vou abrir mão das minhas convicções. Quanto eu puder ser persistente nisso, eu serei. E no dia que eu não puder ser eu mais, eu não estarei lá. Então, assim, existem situações que querem fazer a gente desistir. Eu vou pisar no freio aqui, eu não vou fazer aquilo ali. Existem situações assim, mas eu tô no meu caminho ali. Eu sei o compromisso que eu assumi. E isso eu vou manter. Então, quando eu entrei na política e vi que é possível, apesar de não ser fácil, mas eu vi que é possível você seguir o seu destino, sua jornada, o seu caminho, manter as suas convicções, manter a sua honra, a sua integridade, sua dignidade, ajudar as pessoas do jeito que a gente consegue ajudar. Quando eu vi que isso é possível, aí eu vi que eu preciso continuar. E não só eu preciso continuar, como preciso trazer mais pessoas, sabe? É difícil explicar isso para as pessoas que estão de fora, não sei nem como explicar, mas é necessário. É legal ouvir, até esse discurso vai ajudar com certeza muita gente que não tem a visão de dentro da política que você tem, que está como você estava antes, né? Olhando de fora e pensando, nossa, será que é um jogo já que ele é fechado, eu não vou conseguir mudar, impor o meu jeito ali, e a gente vê alguém agora de dentro falando, dá até uma esperança, né? Que a gente de fora pensa, poxa, nada vai mudar, né? E você falando, mas convidando... Mas era isso que me falavam, exatamente. Sabe? Mas você vai pra quê que você vai? Sabe, viu como é que é lá? Meu pai mesmo era um que não queria que eu fosse, sabe? Filha, e tal. E aí você não vai mudar nada. Todo mundo fica com aquela convicção, com aquela cabeça, né? Não vai mudar nada, não vai dar certo, político é tudo igual. E não é igual, cada um tem seu jeito, tem sua identidade, pode imprimir a sua marca, pensa de uma forma diferente. O que a gente não pode é se perder, tem que se manter firme aquilo que a gente acredita.
O que a gente percebe é que muitas pessoas, agora eu acho que nem tanto, mas depois de tudo que aconteceu, mas tinha aquela galera que tinha aquela visão, não importa quem ganhar, quem vai estar lá, não vai mudar em nada a minha vida, vai continuar a mesma coisa. E a gente vê que não, que é muito importante a gente entender, se inteirar de política, porque as ações que os políticos fazem influenciam sim na nossa vida, né? É em tudo, é muito necessário isso. Hoje eu enxergo, porque eu tô na política, eu não tinha a dimensão de como podemos mudar, sim, o jogo. E muito, entendeu? Eu não tinha dimensão. Eu não tinha essa dimensão de como é possível mudar, como é possível fazer, como é possível ser diferente. Não existe uma cartilha. Não existe essa cartilha. Às vezes querem criar na nossa mente que existe essa cartilha, que existe o jeito certo, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque no passado não era assim. E tem que mudar, a sociedade muda, a política tem que mudar junto, exatamente, né? A política, por exemplo, na nossa Câmara de Guaratinguetá, vou dar um exemplo para você, uma coisa que a gente tem discutido lá, dentre muitos vereadores são a favor disso, muitos vereadores concordam com isso. A Câmara, para você ter uma ideia, ela tem um regimento interno. O que é o regimento interno? É o que rege lá dentro, as coisas que a gente faz, o rito das sessões, são regras que precisam ser obedecidas, né? É um código de ética nosso lá dentro. É um regimento interno. Como é a sessão, o que pode, o que não pode fazer, desde a sua vestimenta até uma fala sua, até uma posição sua na tribuna. A Câmara, o regimento interno dela é de 1998. Então, quando eu entrei, não só eu, outros vereadores também já fizeram e fazem isso. A gente começou a questionar algumas coisas, né? Nossa, mas por que ele fica lendo isso tanto tempo? É tão chato. Por que ele está lendo isso 20 minutos, sabe? Tá no regimento. Mas espera aí, não pode mudar o regimento? Não pode pular essa parte chata? A gente não pode modernizar até para atrair mais pessoas a assistir ou para poupar o tempo nosso lá. Que às vezes o vereador desperdiça tempo lá dentro. Tempo com coisas que estão obsoletas, como é o caso disso que eu estou te contando. Por exemplo, a Câmara, o regimento é de 98. Né? O presidente já foi até cobrado para ele modificar o regimento interno, pedir para aprimorar, para inovar, mas isso infelizmente não aconteceu, não sei se por falta de funcionário ou de tempo, mas o regimento é de 1998, aí você fica imaginando, já tem 22 anos, né? Sim. Você imagina 22 anos, como é que era um celular há 22 anos? Como é que era um tênis há 22 anos? Uma televisão, um videocassete, como é que era a vida há 22 anos atrás? Então, assim, são coisas assim. E quando a gente fala de tempo em serviço público, nós estamos falando também de dinheiro da população, que poderia estar sendo investido em outras coisas. Tempo é dinheiro, né? Exatamente. É otimizar tempo, é otimizar trabalho das pessoas, é focar naquilo que realmente importa, que interessa de verdade. Você falou aí de vários projetos, muito trabalho. Você tem o trabalho o seu trabalho público, o trabalho na rádio e tal, eu imagino que você tem, falando, né, da sua agenda bem lotada, né? Como é que você lida para lidar com todo mundo, para dar o retorno para todo mundo? Como é que isso funciona? Então, é muito difícil. A Câmara, antes de Guaratinguetá, nós tínhamos 2 assessores. Agora, o Tribunal de Justiça entrou com um pedido lá e caiu para 1 assessor por vereador. É muito pouco. Até porque Guará é uma cidade de 120 mil habitantes, né? O vereador, ele é eleito ali com 1.000 votos. Eu tive 2.600, né? Foi a mais votada. Mas mesmo assim, você é eleito com 800, 1.000, 1.200. Mas depois que elege, você atende todo mundo. Você não atende só quem votou em você, você atende uma cidade toda. E são muitas pessoas, né? Muitas pessoas. Hoje nós trabalhamos na Câmara apenas com 1 assessor. Pra você ter uma ideia, em Lorena, cada vereador tem 5 assessores. Nossa, em Paraty, cada vereador tem 4. Taubaté tem quantos? 3, né? 3 ou 4 também. Então, assim, a diferença é muito grande. Guaratinguetá, infelizmente, nós vamos até tentar reverter essa situação a partir do ano que vem, a Câmara, né? Para que cada vereador tenha 2 assessores, porque melhora, assim, muito a qualidade de serviço para a população, né? Se o vereador trabalha, se os assessores trabalham, a população fica muito bem respaldada. Eu, como meu assessor, nós trabalhamos muito, assim como outros vereadores lá dentro. Meu assessor atende gente o dia todo, pega pedido de saúde, de exame, leva para cá, leva para lá, vai no bairro, tira foto, ajuda em tudo. Então, quanto maior a estrutura de trabalho do vereador, e se o vereador ele trabalha também de verdade, a população
população pode ter certeza que melhor vai ser a qualidade de serviço prestado para a população. Então, hoje está difícil porque nós temos um assessor, mas não só por isso. A minha rede social, eu tenho muitos seguidores no Instagram, no Facebook, tem a rádio, que eu amo também de paixão. E tudo isso, tem o WhatsApp, né? Então, assim, é difícil dar conta de tudo. Eu fico muito cansada, tô até com olheira hoje aqui, ó. Eu fico muito cansada, meu assessor também. Não dá pra gente atender todo mundo na hora que as pessoas querem. Eu demoro mesmo, às vezes, pra responder. Porque o WhatsApp toma tempo, né? Toma tempo. Às vezes eu sento ali para responder, eu fico 3 horas e meia, dependendo do dia, da quantidade de mensagens que tem, né? Toma muito tempo. E às vezes eu tenho reunião o dia todo, eu visito o bairro, eu visito políticos em outras cidades para poder tentar trazer coisas aqui para a cidade. Então, às vezes eu demoro um pouco para responder, mas eu não deixo de responder. A gente tenta ficar atento a tudo. Instagram, Facebook, o tanto de plataforma que tem hoje, né? Então a pessoa te acha ou pelo Zap, ou pelo Insta, pelo chat, ela te pergunta ali, ou também pelo Facebook, ou no meu caso também pela rádio, e na Câmara. Então são vários canais para se comunicar e vários para a gente ter que responder. Então, assim, não consigo atender todos na velocidade que eu gostaria, mas a gente tenta, na medida do possível, não deixar as pessoas sem resposta e desamparadas. Entendi. É muito trabalho, né? Muito trabalho. Dani, eu queria agradecer muito pelo seu tempo, por estar aqui com a gente, também apostando aqui no projeto, né? Ter tirado um pouquinho de uma vida tão corrida, de tantos compromissos, para parar e falar com a gente e até mostrar um pouquinho do que é a Dani fora da rádio, fora lá da prefeitura, né? Um ambiente um pouco diferente. Então, de coração, eu, a Fernanda, a Letícia, agradecemos muito aqui a sua presença. Obrigada. Eu que agradeço a Fernanda, a Letícia e você, viu, Gustavo, pela oportunidade. Adorei, achei muito descontraído, né? Bem tranquilo. Deixa a gente livre para poder falar, trazer nossas ideias e estou à disposição aí sempre que for convidada aqui para falar um pouquinho do nosso trabalho por Guaratinguetá, nosso trabalho na política, que hoje já tem ganhado uma repercussão na região, graças a Deus, e é isso aí. Que legal, bacana, eu já estou muito feliz com o resultado aqui do nosso trabalho. Bom, pessoal, obrigado, acompanhe o nosso canal, acompanhe o nosso Instagram, acompanhe o nosso Facebook. Se você gostou do conteúdo, para contribuir, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Um abraço aqui para Dani e a gente se vê no próximo episódio. Obrigado. A gente gosta de finalizar falando de referências. E você tem uma referência, alguém que você se espelha, alguém que próximo a você, ou uma personalidade que você gostaria de sentar para tomar um café, para conversar? Como seria essa conversa? Quem que é essa referência que você pode citar? Eu tenho várias referências, né? Mas assim, eu vou sair um pouco da política, eu vou falar de uma referência que eu admiro desde quando eu era criança. Se fosse para escolher uma personalidade que eu admiro, que eu sou curiosa, que eu queria trocar uma ideia, seria o John Lennon. Queria tomar um café com o John Lennon. Legal, a bandeira da paz. Isso, né? Trocar umas ideias com ele. Bem político também, né? Bem ativista, bem politizado, bem contraditório, bem autêntico. Tenho certeza que ele daria muitas ideias legais. Invejei, gostaria também.